Faço terapia há anos e ainda tenho compulsão alimentar. O que fazer? Este é o tema da nossa live de hoje, a nossa live de aquecimento para a semana Fim da Compulsão e Vício em Comida, um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou te mostrar os 3 principais erros que provavelmente você comete e que te impedem de emagrecer e acabar com a compulsão e vício em comida. Também vou revelar os 3 pilares essenciais para emagrecer e acabar com a compulsão e também as principais barreiras que te impedem de emagrecer e ter a transformação que você deseja. Sejam muito bem-vindos e se você ainda não se inscreveu no nosso evento, que já começa segunda-feira, dia 9 de setembro, às 8 horas da manhã, então se inscrevam, tá? O link está aqui no meu Instagram, logo abaixo da minha foto, é o único link que está ali no meu Instagram, certo? Eu vou contar muitas coisas para vocês nesse evento que talvez vocês não ouçam em lugar nenhum aqui na internet, e esta live, ela é complementar a muitas coisas que eu vou falar lá, porque não dá tempo de falar tudo que eu gostaria. Então, vamos complementar com esse assunto que é muito importante, que é o assunto da terapia, quando você faz terapia para compulsão alimentar, mas ainda assim você não consegue ver os resultados. O que está acontecendo? Primeira coisa, que fazer terapia, de forma geral, né, na nossa vida, se você tem possibilidade de fazer terapia, é muito importante, né? A terapia, ela nos ajuda, né? Quando você verbaliza ali as suas dificuldades, as coisas que você está passando, né? Ou os seus traumas, né? Os seus problemas emocionais, com uma pessoa que não está envolvida emocionalmente na sua vida, aquilo é muito benéfico, né? Porque às vezes a gente, claro, a gente tem amigos e amigas que a gente gosta de conversar, né, e contar as nossas coisas. E eu não sei vocês, mas eu tenho amigas específicas, assim, que eu gosto de comentar certas coisas, mas algumas amigas eu sei que a pessoa vai começar a viajar, falar uma coisa, ou a pessoa não é um bom ouvinte, por exemplo, né? Não sei se vocês já conhecem pessoas que vocês gostam, vocês adoram, mas você sabe que aquela pessoa não gosta de ouvir, né? Então tem pessoas na minha família, assim, que geralmente, né, pessoas que eu adoro, mas eu não converso tanto com essas pessoas, assim, coisas profundas, porque eu sei que elas não têm muita paciência para escutar, né? E tá tudo bem. Então, quando você tem um terapeuta que não tem, né, aquela visão emocional sobre a sua vida, né, e é uma pessoa, e é um profissional, né, ou um psicólogo, ou um terapeuta, enfim, é muito gratificante você fazer um trabalho com um psicólogo, né? Então, de forma alguma, que tudo que eu falar, né, eu não quero que desvalidar de forma alguma, né, a importância do trabalho de um psicólogo. E o psicólogo, eu adoro psicólogos, eu adoro quando eu faço terapia, de tempos em tempos, quando eu sinto que eu preciso fazer, eu faço terapia também, né? Então, eu já me beneficiei muito do trabalho desses profissionais maravilhosos. Mas, dito isso, o que eu quero dizer é que é muito comum, tá? E eu também atendo pessoas, né, que passam por isso. É muito comum você fazer terapia para a compulsão alimentar e vício em comida, né? Então, algumas pessoas até têm consciência de que tem vício, outras não. E não ter resultados nesta área específica, neste problema específico. E aí aqui eu quero discutir com vocês o que está acontecendo, o que pode acontecer. Então vamos lá. Primeira coisa que pode acontecer, né, é simplesmente o psicólogo não ter a especialização, não ter um curso, não ter vamos dizer assim, uma expertise mesmo neste assunto. Então, da mesma forma que nós nutricionistas, quando nós estamos na faculdade de nutrição, nós temos ali nós aprendemos muitas coisas, mas, por exemplo, eu só me torno especialista às vezes em um assunto quando eu vou buscar isso além da faculdade, quando eu vou fazer uma pós-graduação, por exemplo, em algo, né? Então, por exemplo, na faculdade a gente não estuda a fundo o tema da síndrome fúngica, por exemplo, tá? Que foi um dos cursos que eu fiz, porque eu me interessava muito nesse assunto do intestino, eu queria entender como que o fungo funcionava no corpo de forma geral e no intestino, e aí eu fui buscar essa orientação fora da faculdade.
Então, porque na faculdade são 4 anos em que você aprende muitas coisas, mas muitas vezes ou você não vai aprender tudo a fundo, né? Você vai aprender de forma rasa algumas coisas e aí você vai ter que buscar depois uma pós-graduação ou um curso mesmo para se especializar um pouco mais naquele tema ou estudar mesmo por conta, claro, também é válido, né? Ou você simplesmente não vê certos assuntos mesmo, porque não dá tempo, porque não faz parte da grade curricular ali da faculdade. Então isso é muito comum, tá? Isso é muito comum em todas as faculdades, né? Então muitos profissionais, né, quando eles querem se desenvolver em outras áreas, em outros assuntos, eles precisam buscar esse conhecimento fora da faculdade. E aí o que acontece é que muitos psicólogos não têm esse conhecimento específico, né, para tratar compulsão alimentar. Então esse pode ser um problema, né? Porque se você busca um profissional, um psicólogo para tratar compulsão alimentar e talvez o vício em comida, você tem que ver se ele é uma pessoa que estudou isso, que tem algum conhecimento nisso, que tem alguma experiência nisso, né? Porque alguns psicólogos vão ter sim uma experiência, né, em compulsão alimentar, em tratamento de compulsão alimentar, e outros psicólogos não. Então, essa é a primeira coisa, você precisa observar e perguntar, conversar com o seu psicólogo, né, se ele tem esse conhecimento para te ajudar, né, porque senão fica muito difícil ele conseguir te ajudar de forma mais assertiva nesse problema, certo? O segundo motivo pelo qual talvez você não está vendo resultado no seu tratamento psicológico para a compulsão alimentar, é porque, né, e aí isso aqui eu vou falar muito a fundo lá na semana, né, na semana do fim da compulsão e vício em comida, é porque você não está considerando, né, você não está levando em conta a parte nutricional, certo? E aí também o psicólogo que não tem esse conhecimento, né, da parte nutricional, em como a nutrição, em como os alimentos interferem na nossa mente. Mas assim, interferem mesmo, tá? Então, assim, muitas coisas que você tem, por exemplo, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, TDAH. Gente, isso, né, tudo isso que eu falei aqui já é muito bem estabelecido na literatura, como essas coisas são influenciadas pela alimentação. Porque o que você come, ela influencia diretamente no seu organismo, influencia no seu cérebro, influencia no seu intestino, que consequentemente influencia no seu cérebro, né? Influencia nas suas mitocôndrias, que ficam dentro das suas células. E essa mitocôndria, ela precisa conseguir produzir energia, ela precisa conseguir mandar informação para outras partes do seu cérebro, do seu corpo. Então, se você não tem uma mitocôndria funcionando como deveria, né? Se você não tem uma mitocôndria produzindo energia como deveria, se você não tem o intestino funcionando como deveria, e você não vai ter um cérebro funcionando como deveria, entende? E aí você acha que você tá ansioso porque são problemas do seu trabalho e não sei o que. E claro, tudo isso podem ser gatilhos para você ficar ansioso, ansiosa. Só que você tem que tentar entender as coisas de forma mais profunda. Por que eu tô me sentindo ansioso o tempo inteiro? Por que eu estou com ansiedade o tempo inteiro? Porque isso não é normal, né? E aí se você vai investigar, muitas vezes a causa vai estar na sua alimentação, na forma como você se alimenta, e você fica mais ansioso e ansiosa. E eu vou explicar para vocês os mecanismos disso lá na semana fim da compulsão e vício em comida. Então, se você não muda a sua alimentação, fica muito difícil você ver bons resultados na terapia. E aí é por isso que é importante trabalhar com um profissional, um psicólogo, um terapeuta que entenda isso, que saiba pelo menos a importância disso. Ele não precisa necessariamente ser nutricionista, mas ele precisa entender da importância e dos impactos dos alimentos, porque aí ele vai te recomendar para o nutricionista, ou ele vai te orientar, ele vai falar assim, olha, nós vamos fazer o tratamento aqui, né, comigo, nessa parte mental, emocional e etc, né? Então muitos terapeutas usam muitas técnicas muito legais, né? Então alguns gostam da abordagem da terapia cognitiva comportamental, que é muito interessante, né? Outros vão para uma outra linha de terapia, mas eles vão ter sim as ferramentas ali necessárias para te ajudar, né, com relação ao fim da compulsão, mas eles precisam, o bom profissional que sabe tratar a compulsão alimentar e vício em comida, né, o psicólogo ou terapeuta, ele entende
ele entende da importância da nutrição. Ele pode não ser nutricionista, ou seja, ele pode não saber como te prescrever um cardápio, né? Nem pode, né? Nem poderia prescrever um cardápio, mas ele pode não saber exatamente o que você deve comer, tá? Mas ele vai saber mais ou menos o que você deve comer, né? Mas ele vai provavelmente te orientar, né, a buscar ajuda com relação à sua alimentação. Então, isso é muito importante, tá? Esse profissional, ele sabe disso, ele sabe da importância da alimentação. E aí, hoje, né, nós temos aqui, e vai ficar cada vez mais popular, né, porque é um assunto muito interessante, nós temos uma coisa que se chama psiquiatria metabólica, né, então isso aí já é uma coisa mais médica, né, então psiquiatras, então temos psiquiatras agora que estão ficando cada vez mais populares, abordando esse assunto, né, da importância, né, do metabolismo, né, e como o seu metabolismo interfere em todas as doenças mentais. Como o metabolismo, ele é, vamos dizer assim, ele é uma ferramenta, né? Ele é, na verdade, um mecanismo ali que está associado a todas as dificuldades ali e doenças mentais. Então, isso tem sido estudado profundamente agora na área de psiquiatria metabólica. Eu já mencionei para vocês aqui algumas vezes, né? O trabalho daquele psiquiatra americano da faculdade de Harvard, da Universidade de Harvard, que se chama Christopher Palmer, né? E ele escreveu um livro que se chama Brain Energy e que já foi traduzido para o português, se não me engano, se chama Energia Cerebral, tá? A tradução eu acho que não sei se foi essa exatamente, mas se vocês procurarem pelo nome dele, Chris Palmer, né? Ou Christopher, que é o nome dele completo, Palmer, vocês vão encontrar, e eu tenho até um vídeo dele aqui, em que eu coloco um trecho dele falando num summit que teve nos Estados Unidos, né, sobre psiquiatria, sobre dieta cetogênica, né, e aí ele fala muito, ele tem sido, né, uma grande voz aí da psiquiatria metabólica, aqui no mundo, basicamente, né? Então, principalmente nos Estados Unidos, mas o trabalho dele tem sido, né, tá impactando aí vários países, porque é inglês e já chegou a tradução aqui no Brasil também. Aqui no Brasil nós temos também alguns psiquiatras que falam bastante sobre isso, e neurologistas também, tem um neurologista que eu sigo aqui, e ele fala também, né, sobre a questão, né, ele fala muito sobre nutrição com relação à parte mental, para a saúde do cérebro e etc. E aí, qual que é a questão então dessa questão do metabolismo? Porque o Christopher Palmer, ele defende, né, o que ele conta na experiência dele, ele conta no livro dele também. Ele fala que ele já trata, né, pessoas em consultório, né, como psiquiatra há mais de 30 anos. E ele também conta as histórias de como sim, os remédios eles podem sim ajudar e salvar vidas, né? E aquela terapia da pessoa tem que sentar, conversar com você e tudo mais, e junto com o remédio vai sim ajudar muitas pessoas. Mas o que ele fala é que os remédios não ajudam a maioria das pessoas, né? E isso é muito sério, porque nós temos hoje milhões de pessoas sofrendo com esses distúrbios mentais, né? Então, para algumas pessoas vão ser distúrbios alimentares, né? Então, vão ser compulsão alimentar, anorexia, bulimia, né? Temos a questão do vício também, né? Mas para outras pessoas, isso vai ser, por exemplo, vai aparecer em forma de ansiedade, depressão, TDAH, esquizofrenia, né, síndrome do pânico. Então ele conta lá, é muito interessante ler sobre isso, porque ele conta como ele já tentou várias, né, algumas pessoas, na verdade a maioria, né, com quem ele trata, ele falou que ele tentava várias intervenções medicamentosas e as pessoas não respondiam. As pessoas não tinham resultados, né? Então veja como se hoje você se frustra porque você faz terapia e talvez você até passe com um psiquiatra que te passe remédio para compulsão, por exemplo, e talvez você até consiga controlar ali a compulsão com remédio, mas se você não está fazendo um tratamento para sair do remédio, no minuto em que você talvez, né, você se sente melhor, você pode até emagrecer, você pode ver alguns resultados, mas no minuto em que você sair desse remédio e concluir esse tratamento, se você não tratou toda a parte nutricional,
Não é só sobre comer menos. Então o remédio, ele muitas vezes ele vai ser um supressor de apetite, né? Então ele vai tirar aquele impulso que você tem, né, com a compulsão, né, de comer e de forma exagerada. Só que então quando você está usando o remédio, você tem ali uma grande oportunidade agora, com esses impulsos controlados, com esse desejo de comer controlado, de fazer tudo o que precisa, o tratamento nutricional também, e aí, claro, combinado com o emocional, com o mental, para quando você sair desse remédio, você não depender mais dele, você não ter que voltar para o remédio, ou você não ter o reganho, né, do peso, que é muito comum, muito clássico para quem faz esses tratamentos medicamentosos, né? Então, o Chris Palmer, ele fala lá que muitas pessoas não vão responder a remédio. E aí, ele troca o remédio, ele troca a dose, ele troca várias coisas e nada acontece, né? E aí, o que ele tem visto? Ele tem visto que algumas pessoas têm respondido lindamente, por exemplo, a dieta cetogênica. E por que especificamente a dieta cetogênica? Porque a dieta cetogênica, ela trabalha muito nessa questão celular, de reparo mitocondrial, tá? Então ela ajuda no reparo das mitocôndrias, porque muito do que a gente come, né? Então medicamentos, por exemplo, alimentos processados e ultraprocessados, consumo de álcool, né? Tudo isso prejudica a saúde da nossa mitocôndria, prejudica a saúde do nosso intestino, prejudica essa comunicação que existe o tempo inteiro nesse eixo intestino-cérebro, né? Que precisa acontecer, né? E consequentemente prejudica todo o seu metabolismo, né? Mas por que isso acontece? Quando você consome esses alimentos em excesso. Tudo isso que eu falei, se você consumir medicamento em excesso, álcool em excesso, alimentos ultraprocessados em excesso, né? Tudo isso vai prejudicar demais o seu metabolismo, vai prejudicar suas células, suas mitocôndrias e vai prejudicar o seu cérebro, porque ele não tem ali comunicação, ele não tem como produzir o que ele precisa, ele não tem nem o nutriente para produzir o que ele precisa. Então entende como não adianta você só tratar na terapia, né, conversando ou até de forma medicamentosa sem intervir também na nutrição? Porque você vai precisar de nutrientes, vitaminas, minerais, você vai precisar de aminoácidos, por exemplo, para produzir coisas essenciais no seu cérebro, neurotransmissores, por exemplo. Muitos desses remédios que as pessoas tomam, eles são remédios para você produzir mais o quê? Serotonina, para você produzir GABA, para você produzir dopamina, para você produzir endorfina. Só que tudo isso pode ser produzido naturalmente com comida. Você precisa comer as coisas certas nas quantidades certas e minimizar drasticamente aquilo que atrapalha a produção desses neurotransmissores, por exemplo. E claro, nós sabemos hoje que doenças, né, esses problemas emocionais, mentais e tudo mais, eles não são só sobre produção de neurotransmissores, né? Mas também são porque os remédios, eles atuam diretamente nesses centros do cérebro, né? Nesses receptores. Então, ele conta lá que a dieta cetogênica é uma forma rápida da pessoa conseguir fazer esse reparo celular, né? E consequentemente a cetona, que é uma coisa, por que chama dieta cetogênica, né? Porque é quando você passa ali a comer drasticamente menos carboidrato, né? E você vai comer muito mais gordura e alimentos que não atrapalham tanto ali a inflamação do corpo e uma quantidade moderada de proteína, e aí com aquilo você consegue fazer um reparo celular um pouco mais eficiente, né, para algumas pessoas, e com isso você vai produzindo, porque você não tem mais a glicose como fonte de energia, o seu fígado agora começa a produzir essas cetonas, né, que vão ser utilizadas como energia para o seu cérebro. Então, no lugar da glicose, né, do açúcar, você vai produzir as cetonas que vão ser usadas como energia, certo? E aí você pode, e eu não estou sugerindo aqui que todas as pessoas precisem fazer dieta cetogênica de forma alguma, tá, gente? Porque a dieta cetogênica, se uma pessoa que vai fazer a dieta cetogênica, ela precisa de acompanhamento médico e nutricional, tá? Não tentem fazer uma dieta cetogênica sozinhos, ainda mais se você tem compulsão alimentar e vício em comida. Porque se você tem compulsão, provavelmente você come muito carboidrato, hoje você tem um nível de inflamação muito alto, tá? Então você mudar drasticamente da água para o vinho
pode ser bem ruim para sua saúde, certo? Então, se um dia você... Então, o que eu trago aqui é tudo sob o intuito de informação, tá? Mas o que eu também quero deixar claro é que a dieta cetogênica, ela não é necessariamente necessária, tá? Ela não é necessária, ela não é obrigatória para você ter esse reparo celular e para você trabalhar a compulsão, para você se livrar da compulsão, por exemplo. Certo? Então, inclusive, ele fala lá no livro dele que algumas pessoas não precisam, né? Elas fazem algumas alterações na dieta, elas limpam a dieta delas, né? Elas passam a comer mais nutrientes e tudo mais e elas já vão ver os benefícios e os resultados. Outras pessoas que são casos pouco mais severos, né? Casos um pouco mais difíceis, né? Um pouco mais graves, né? E aí sim, talvez essa pessoa, ela tentou algumas outras intervenções, não deu certo, né? Alimentares, né? Não deu certo. E aí eles partem para uma dieta cetogênica supervisionada pelo médico, né, e tudo mais, e aí sim, muitas vezes essas pessoas vão ver resultados incríveis. Ele conta lá no livro dele, né, um paciente que teve esquizofrenia há mais de 30 anos, né, e ele tratou por muitos anos essa pessoa, e ele só foi ver resultado, ele só parou de ter crises, né, quando ele entrou na dieta cetogênica. E ele falou assim, ele fez muitos anos de terapia, tomou todos os tipos de remédio, nada resolvia. E aí um belo dia ele comentou que queria perder peso, porque ele também estava acima do peso, né, e aí ele começou a ajudar esse paciente com a perda de peso e eles migraram para uma dieta cetogênica e ele pela primeira vez, assim, em muitos anos, em mais de 10 anos, ele não teve, né, um episódio ali de esquizofrenia, certo? Então, eu acho que ele tinha convulsão, esse paciente, se não me engano, tá? Mas ele conta lá tudo no livro dele. Então é incrível a gente entender, então você que faz terapia para compulsão alimentar e vício em comida, é muito, muito, muito importante que você entenda que sem a parte nutricional junto, dificilmente você vai ter os resultados que você gostaria, tá? Você até pode ter os resultados, mas se você está aqui, provavelmente você não teve. Muitas pessoas não vão ver os resultados que gostariam só com terapia. Porque a parte nutricional precisa acontecer. A parte nutricional, ela vai influenciar muito, muito, muito no seu estado emocional. Então, quando você trata essa parte nutricional, fica até mais fácil fazer terapia. Você vai ver resultados muito melhores com a terapia, né? E foi exatamente assim comigo. Eu fazia terapia, né? Eu nunca fiz terapia especificamente para compulsão alimentar ou vício em comida. No meu caso, era mais a questão do vício. Eu fiz o coaching, né? Porque eu achei a pessoa perfeita para me ajudar, né? E foi o coach, né? Eu me achei muito mais no coach. Mas eu fiz terapia muitas vezes para outros assuntos emocionais, né? E que me ajudou demais. E eu percebia, então, como eu já tinha feito o coaching de nutrição, então eu já sabia do impacto da nutrição e depois eu já estava na faculdade de nutrição e já era nutricionista também, eu já estava na faculdade me formando como nutricionista, eu sabia ali como a minha alimentação influenciava no meu estado emocional, né? No meu humor, por exemplo. Então, muitas vezes, né, era muito mais fácil trazer alguns assuntos ali na terapia, né? Quando você trata a sua parte nutritiva, né, a sua parte nutricional é muito melhor quando você cuida dessa parte, porque eu tinha resiliência para conseguir falar dos assuntos ali, né, teve alguns assuntos que eu conseguia lidar com eles de uma forma muito melhor do que eu lidava no passado, por exemplo. Então, é muito interessante, gente, vocês vão entender que se hoje você vive com ansiedade, se você vive com depressão, se você tem muita falta de paciência com as pessoas, então você é muito, vamos dizer assim, você é muito explosivo, agressivo, né? Tudo você tem que brigar, tudo te irrita, sabe? Tudo altera o seu humor com muita facilidade. Você precisa entender que isso não é somente a sua personalidade, tá? Você tem sim traços de personalidades herdado, talvez dos seus familiares, do seu pai, da sua mãe, né? Mas isso tem muito a ver, gente, com, por exemplo, os seus níveis de açúcar no sangue. Eu era uma pessoa extremamente irritadiça quando eu era adolescente, por exemplo, né? Quando até nos meus 20, eu era muito mais briguenta, eu era muito irritadiça. Quando eu descobri o poder da alimentação, da nutrição, no nosso humor, na nossa personalidade, gente, é assim, é uma coisa incrível,
né? Hoje, assim, eu compro, assim, eu sei exatamente quais brigas eu quero entrar, porque, sinceramente, pra mim nada, é muito pouco, assim, as coisas são muito pequenas, sabe? Pra me tirar do sério, pra me deixar irritada, sabe? E o que era o contrário antes, né? Eu ficava irritada com muito mais facilidade. Aquele pavio curto, sabe? Pessoa do pavio curto. Então eu era muito assim. Tudo eu dava uma resposta atravessada pra pessoa, sabe? Se a pessoa já vinha com uns papinhos pra mim, pra cima de mim, eu já começava a dar umas respostas atravessadas. E não, gente, isso muda completamente, isso mudou completamente, principalmente quando eu aprendi a equilibrar os níveis de açúcar no meu sangue. Que eu saí daquela questão do pico glicêmico, que eu falo bastante aqui, né? De você subir demais o açúcar na sua corrente sanguínea. E aí quando cai, né? Quando cai aquele açúcar, é quando você tá irritado, é quando você tá sem paciência. Para algumas pessoas, é quando a pessoa fica muito emotiva, é aquela pessoa que chora por qualquer coisa, sabe? Então é incrível como eu, vamos dizer assim, emocionalmente, eu mudei muito depois que eu mudei a minha alimentação. Quem conviveu comigo sabe disso, né? Quem convive comigo, quem conviveu comigo naquela época, quem convive comigo hoje, sabe que basicamente são quase duas pessoas completamente diferentes. Porque isso acontece demais. E aí fazer terapia, né? Quando você sabe disso, e aí você vai cuidando da sua alimentação, você vai tendo também um acompanhamento nutricional. E aí você vai vendo as diferenças no seu humor, você vai vendo as diferenças na sua resiliência, em como você lida com aquele problema, né? Eu tive alguns traumas na minha adolescência, né, que foram um pouco pesados, né? E aí você conseguir sentar ali na terapia e conseguir digerir aquilo, e conseguir conversar sobre aquilo. E você entender, gente, que você não precisa ser vítima dos seus traumas, você não precisa ser vítima do seu passado. Você não precisa ser vítima das coisas que aconteceram de ruim com você no passado. E toda essa resiliência, ela é extremamente influenciada pelo que você come, né? E aí quando você consegue, o seu corpo ele consegue produzir ali o que você precisa. Ele consegue produzir os neurotransmissores para você se sentir bem, né? O seu estilo de vida vai influenciar muito também nessa produção, né? Nessa harmonização do seu corpo, produção de hormônio, produção de ocitocina, que é um hormônio do bem-estar, né? Então, hoje, porque eu entendo toda essa bioquímica que acontece por trás, eu sei exatamente o que fazer, né, para conseguir ser uma pessoa resiliente, porque todos nós temos problemas, gente, todos nós temos desafios, todos nós temos motivos para ficar irritados todos os dias, né, ou basta assistir, se você não tem pessoalmente motivos, basta assistir o noticiário, quantas coisas revoltantes você vê no mundo, né, mas será que você precisa deixar aquilo te afetar diretamente? Será que você precisa deixar qualquer coisinha pequena te afetar, tirar a sua paciência, estragar o seu dia? Estragar a sua vida. Quantas pessoas não conseguem soltar, gente? Nem na terapia. A pessoa trabalha aquilo na terapia por anos, mas ela não consegue soltar aqueles traumas. Soltar, que eu digo, não deixar mais aquilo influenciar tanto na sua vida hoje, né? Deixar aquilo no passado mesmo, certo? Então, muitas pessoas hoje, elas são vítimas do estado emocional delas, porque elas não entendem como a parte fisiológica do seu corpo, como a sua fisiologia influencia no seu humor e no seu estado emocional. As pessoas não entendem isso. E é triste. E é por isso que eu faço, esse é um dos motivos pelos quais eu faço o que eu faço hoje, né? Eu quero trazer essa informação pra você, porque eu sei o quanto isso é importante, porque isso mudou completamente a minha vida, tá? O como eu respondo ao estresse, como eu respondo aos desafios da vida, né? De uma forma muito mais otimista, positiva, e não é positividade tóxica, tá? É simplesmente você entender que muitas vezes pra tudo, pra quase tudo tem solução, né? Só não temos solução pra morte, mas pra todo o resto, pra quase tudo, temos uma solução, né? E você começar a ter esse olhar diferente. E é aí que entra muito o coaching e o psicólogo, né? Você trabalhar também a sua perspectiva das coisas, como você enxerga as coisas. O psicólogo vai trabalhar muito também você ressignificar as coisas, né? Ressignificar as histórias que você passou e que você conta pra você também, né? Então o coaching e o psicólogo, na minha opinião, assim, eles são fundamentais, assim, nessa ajuda emocional, né, das pessoas, mas sem a nutrição, gente, fica muito difícil você ter resultados assim.
tá? Não estou dizendo que é impossível, mas que para a maioria vai ser muito difícil, vai, tá? Então, invistam nessa parte nutricional também, né? Se você já tem acompanhamento com psicólogo, porque isso é extremamente importante, tá? E se você ainda não se inscreveu, porque eu vou aprofundar muito mais esse assunto lá na semana Fim da Compulsão e Vício em Comida, que já é segunda-feira, agora, às 8 horas da manhã. Dia 9 de setembro, também teremos uma aula no dia 11 de setembro e no dia 13 de setembro, na sexta-feira que vem, certo? Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, o link está aqui no meu Instagram, logo abaixo da minha foto. O evento é 100% online e gratuito e eu vou aprofundar muitos assuntos lá que eu tenho certeza que você vai sair com muitos insights, muitas ideias, muita informação valiosa para você começar a sua transformação, certo? Então, eu vejo vocês semana que vem. Espero que vocês tenham um excelente dia. Compartilhem essa live com todo mundo que precisa saber dessas informações, que faz terapia, mas não vê resultado, certo? E eu espero vocês segunda-feira lá na semana Fim da Compulsão e Vício em Comida. E espero que vocês tenham um ótimo dia e até mais. Tchau, tchau.